Então, definição de isomeria, ela é um fenômeno que tem dois ou mais compostos que têm a mesma fórmula molecular. O que é isso? É aquela formulinha petitinha que só indica o número de cada átomo. Então, C2H7O, por exemplo, enfim. Então, aquela fórmula molecular ali, ela pode aparecer em várias moléculas diferentes, só que elas têm fórmulas estruturais diferentes, funções diferentes, propriedades diferentes. Então, o ponto de fusão de ebulição vai ser diferente, o tipo de interação intermolecular vai ser diferente, enfim. Então, a gente tem esse fenômeno e é isso que a gente define como isomeria. Quando eu tenho dois ou mais compostos, infinitos compostos, com a mesma fórmula molecular, mas que são compostos diferentes. E aí tem a divisão entre plana e espacial. A isomeria plana também é chamada de constitucional, e aí ela tem esses 5 tipos aqui. Então, ela pode ser isomeria de função, então são dois compostos com a mesma fórmula mínima, né? Só que com diferentes funções. Então, posso ter lá, por exemplo, um álcool e um éter, porque eles têm um oxigênio só, então seria fácil de ser isômeros de função, por exemplo. A isomeria de cadeia, eles têm a mesma função, mas têm diferentes cadeias. Como é que isso pode acontecer? Eu tenho lá, então aqui, por exemplo, de função eu posso ter um álcool e um éter, né? Posso ter uma amina e uma amida, podem ser isômeros, enfim, vários, né? O de cadeia, eles têm a mesma função e diferentes cadeias. Como é que isso acontece? Se eu tiver lá, por exemplo, mantendo álcool, então eu tenho CH3, CH2, CH3. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. E um OH aqui, que é um álcool, né? Beleza. E aí eu tenho uma outra molécula que vai ser lá. Acho que eu vou mudar esse exemplo aqui. Vou botar um CH2 aqui. E um outro CH3, que aí fica mais fácil. E aí eu tenho uma outra molécula lá, que eu tenho CH3, CH2, o CH2 ligado em OH, e eu vou ter um CH3 aqui embaixo. Tá vendo? Eu tenho 4 carbonos nas duas formas, tenho a mesma quantidade de hidrogênios, que eu peguei CH3, CH2, CH2, CH3 aqui, e aqui é a mesma coisa, só que eu mudei a cadeia dele. Então, eu tenho uma ramificação, por exemplo, né? Então, são diferentes cadeias. A gente não pode confundir com isomeria de posição. Por quê? A isomeria de posição tem a mesma função e tem a mesma cadeia, só que ela tem diferentes posições de grupo funcional, ou de insaturação, a dupla ou tripla, ou de ramificação. Como é que é isso? Então, eu teria lá CH3, CH2, CH2, CH3 de novo, e vamos colocar uma ramificação aqui. Beleza. Eu poderia também colocar ela... Vou mudar de novo. Vou botar outra aqui. Vou botar aqui CH2, CH3, só para deixar ele um pouquinho maior. E eu poderia ter um isômero com essa mesma cadeia principal aqui embaixo, só que com o CH3 aqui, ó, ligado aqui no terceiro carbono e não no segundo. Então, isso daqui faz eles serem isômeros de posição. Por quê? Eu tenho a mesma cadeia principal, a mesma função, só que a minha ramificação mudou de lugar. Lembrando que esse CH3, esse metil, ele poderia ser, por exemplo, um OH, poderia ser uma dupla, poderia ser uma tripla. Então, esses 3 exemplos aqui são exemplos de isomeria de posição. A isomeria de compensação, ou metameria, é a mesma função, só que ele tem diferença na posição do heteroátomo. Então, ele só ocorre em éter e amina. Como é que é isso? Então, vou ter lá
CH3, O, colocar um éter, né? CH2, CH3. Beleza. E a outra, eu tenho CH3, CH2, O, CH3. O que eu fiz? Eu mudei o oxigênio de posição, certo? Eu meio que andei ele para um lado. No fim das contas, o exemplo que eu dei não é o melhor de todos, porque você vai nomear um éter, por exemplo, usando a menor parte, depois a maior parte da cadeia, como a gente aprendeu, então isso daqui vai ficar a mesma coisa. Mas é só para ter uma noção de como que isso seria, tá? Aqui, por exemplo, se ele tivesse 4 ou 5 carbonos e o oxigênio fosse meio que andando, né? Então, a de compensação, ela sempre vai ter o heteroátomo. Isso quer dizer que ele só vai acontecer com o éter e com a amina, tá? E a tautomeria é uma isomeria que a gente fala um pouco menos dela. Ela não costuma ser tão cobrada e é porque ela não é tão fácil de visualizar. O que acontece na tautomeria? Eu tenho uma solução e eu vou ter um equilíbrio dinâmico entre duas funções dentro dessa mesma solução. A mais comumzinha é quando eu tenho aldeído e cetona no mesmo frasco e eles estão realmente em equilíbrio, né? Então, eles têm a mesma velocidade de transformação de aldeído para cetona e de cetona para aldeído. Na hora que a gente mede a concentração, por exemplo, dos dois, vai aparecer como se eles estivessem constantes. Mas aquilo ali não quer dizer que não está acontecendo nada. Ele está acontecendo, mas é na mesma velocidade, de inda e de vinda, digamos assim, né? Então, a tautomeria, ela é um pouco menos cobrada, mas também existe, né, como isomeria plana. Enfim. E aí vem a isomeria espacial. A isomeria espacial, ela é realmente de espaço, ela está totalmente relacionada com a geometria da molécula. Uma das duas formas de isomeria espacial é a geométrica ou cis-trans. Ela ocorre sempre em compostos que têm dupla entre carbonos, só dupla, não pode ser simples, não pode ser tripla, tem que ser dupla, e ligantes diferentes de hidrogênio. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, os dois carbonos e eles só estão ligados em hidrogênio, seria um eteno, eu não tenho isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Eles precisam ser diferentes de hidrogênio, pelo menos dois deles. Então, o que acontece? Cada carbono aqui tem que ter dois ligantes diferentes, né? E aí, a gente tem o costume de meio que passar uma reta nisso aqui, ó. Então, eu vou passar uma retinha no meio, cortando a minha ligação dupla, como se eu estivesse passando no meio dela mesmo. Então, passei de um lado aqui e passei do outro. Se a parte de cima e a parte de baixo tiverem no mesmo composto, por exemplo, a parte de cima aqui só tem metil e metil, beleza? Embaixo tem hidrogênio e hidrogênio. Eu vou ter um composto cis. Repara que o nome é a mesma coisa, um but2eno aqui. Mas se eu tenho os compostos iguais do mesmo lado desse traço que eu fiz, eu vou ter o cis. E se eu tenho compostos ou ramificações, digamos assim, partes diferentes da minha cadeia, eu vou ter um trans, ok? Eu gosto de fazer a comparação, para quem confunde, com o transgênero, né? Que é um conceito um pouco mais comum pra gente. Então, é uma pessoa que nasceu com sexo e trocou porque ela não se sente mais assim. Então, é como se você estivesse invertendo ali. Você teria, por exemplo, H e H do mesmo lado, você inverteu. Então, aquele composto virou trans. Costuma ajudar para algumas pessoas, mas eu gosto que talvez fique um pouco mais claro e ajuda a lembrar, né? Então, se está de lados diferentes, é trans. E se está do mesmo, tem ramificações iguais do mesmo lado, é cis. E aí, o segundo tipo de isomeria espacial é a isomeria óptica. Então, ela acontece com compostos de carbono quiral, ele vem escrito com esse C asterisco, e a definição de carbono quiral é que ele tem 4 ligantes diferentes. Então,
Ele não pode, por exemplo, ser um CH2. Ele vai ser CH ou o carbono e 4 ligantes diferentes. Não podem ser iguais. Então, não vou ter 2 metil, não vou ter 2, 3 hidrogênios. Ele tem que ter 4 ligantes diferentes. Dessa forma aqui, né? Então, Y, X, Z e W, todos eles diferentes. Quando um carbono é quiral, tem um carbono quiral dentro da molécula, isso faz com que o composto tenha 2 isômeros ópticos. O que é isso? Existe um experimento que a gente faz, que a gente coloca uma substância e ele tem um espelho, assim, parecendo um microscópio, com uma luz que a gente chama de luz polarizada. E aí, dependendo do composto que você coloca ali dentro, que tem esse carbono quiral, ele é uma bolinha assim, e aí ele vai vir metade preto, metade com luz, né? Metade iluminado. E aí, se essa luz fica para a esquerda, ele é chamado de levógero, e se essa luz fica para a direita, ele é chamado de dextrógeno. Eu vou colocar um videozinho, vou achar um videozinho para colocar como material complementar lá no Moodle, que aí fica mais fácil, porque isso aqui parece ser muito abstrato, né? Tipo, como é que um microscópio um trem vai virar a luz, assim, para direita, para esquerda, enfim. Eu já vi em laboratório e fez muito sentido para mim. E aí, quando a gente tem exatamente a mesma quantidade, eu fiz lá um composto, sei que ele tem carbono quiral, então ele é um isômero óptico, então ele tem 2 compostos que desviam a luz polarizada. E se eu coloquei lá metade de um e metade de outro, eu vou ter uma mistura racêmica. E aí essa mistura, quando ela é feita perfeitamente, ela não desvia a luz polarizada, certo? Esse conceito é muito usado em farmácia. Muito usado em farmácia. E a gente vem na lista de exercício. Eu vou tentar entrar no Meet aqui, porque eu consigo ver seus comentários. Mas aí eu trouxe a questão do Enem, que ela é um pouquinho maior, né? Mas a gente lê o texto aqui e eu separei só o que é mais importante. Deixa eu entrar no Meet aqui. Vamos ver se vai dar certo hoje. Aqui. Beleza. Aí, ele não vai. Não dá. Qualquer coisa você abre o áudio, tá? Tecnologias, não é comigo. Mas vamos lá. Então, Enem 2016. Fala que os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda, que é essa molécula aqui, que é um álcool, né? O uso de feromônios em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto tal. Então, para ficar um pouco mais curto, mais fácil de ver, eu tirei o texto motivador, que fala basicamente que uma das formas que são previstas para controlar pragas no futuro é o uso de substâncias dessa forma. Porque aí você tem uma relação, né, um pouco diferenciada com os insetos, de acordo com... Eles podem manter, por exemplo, um certo controle, enfim. Melhor do que inseticidas e agrotóxicos. Então ele fala aqui, né, que ele quer uma das moléculas aqui, dessas 5 moléculas, que tem a mesma isomeria ou estereoisomeria apresentada pelo bombicol. O bombicol está aqui embaixo. Então a gente compara, né? O bombicol tem o quê? Uma hidroxila e tem duas duplas aqui, né?
Então, entre carbonos, duas duplinhas, duas insaturações. A gente já pensa lá, se tem estereoisomeria, o que tem duplas ligações entre carbonos é o isômero cis-trans, né? Então, aqui eu não tenho a hidroxila, mas não é isso que vai dar o composto de isomeria. É bom lembrar também que aqui eu não tenho carbono quiral, né? Então, eu olhei aqui, se eles estão sempre fazendo duas ligações com carbonos, significa que eles têm sempre dois hidrogênios, então não vai ser, não tem carbono quiral aqui. Aqui eu tenho um carbono quiral, olha. Isso aqui vai ser um carbono quiral, esse. Por quê? Ele tem uma hidroxila, hidrogênio, etil, né, como se fosse uma ramificação etil, e um outro restante de cadeia. Então, esse aqui é um carbono quiral. Esse aqui também. Então, eu tenho metil, um pedaço de cadeia e outro pedaço de hidrogênio. Então, também são quirais. Mas o bombicol eu não tenho. Então, essa daqui eu não vou usar. A de baixo. Também tenho carbonos quirais. Aqui, olha. Aqui eu tenho carbono quiral. Aqui eu tenho quiral. Mas ele também não é, porque não é o tipo de isomeria do bombicol. Ele pode tentar te confundir com a função, mas a função não tem nada a ver com isomeria. Aqui eu tenho duplas, mas eles não estão... Aqui, por exemplo, eu tenho metil para cima e metil para baixo, então ele não vai ser considerado como isômero, tá? Aqui eu tenho a cadeia simples, ele não tem nem dupla, nem carbono quiral, não tem nada, tenho só a função. E aí me sobra esse daqui. Olha só, tenho duplas alternadas, né? Então, dupla simples, aqui simples dupla. E ele pode ter essa mudança de configuração aqui. Então, eu poderia, por exemplo, colocar esses dois pedacinhos aqui, ó, de carbono virados para cima. E isso não seria um problema, porque a molécula pode ter essa configuração por causa dessas duplas entre carbonos, tá? Então, a nossa resposta correta é esse inseto aqui. Do cultivo do tomate, eu não sei falar esse nome, que é a letra E. Ok? Então, ela é bem de identificação de molécula mesmo. Que é o comum para isomeria. É bem comumzinho. E aí, Sesgran Rio, textão de novo. Eu prometo que não vai ser tanto textão assim, são só as primeiras. Então, ele fala aqui que pernilongos escolhem suas vítimas pelo cheiro. Se você diz que pernilongos gostam mais de morder a sua pele que a de outros, talvez você não esteja dizendo nenhum absurdo. O entomologista Jerry Butler montou uma espécie de olfactômetro e constatou, num trabalho para a Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, que quando saem em busca do sangue necessário para o trabalho de pôr ovos, pernilongos fazem a sua escolha, principalmente a partir do cheiro. Butler descobriu, auxiliado pela pesquisadora Karen Mackenzie, que pernilongos conseguem detectar um odor até uma distância de 60 km. A respiração ou suor de um corpo, misturado a outras substâncias, fica no ar e vão sendo rastreados. Uma das preferências notadas no teste são odores decorrentes de ácido lático e ácido úrico. Em relação ao ácido lático, de fórmula estrutural abaixo, presente nos odores que são preferência dos pernilongos, é possível afirmar que, então, a letra A possui dois isômeros opticamente ativos. Então, opa, para eu ter isômero opticamente ativo, eu preciso de carbono quiral. Então, vamos procurar. Esse primeiro carbono aqui, ele não é quiral, porque ele está ligado em 3 hidrogênios, né? Então, não é quiral. O de cá, eu tenho um hidrogênio, uma hidroxila, como se fosse uma ramificação metil, e eu tenho um carbono com função ácido carboxílico. Então, esse daqui é quiral. Então, ele realmente vai fazer essa função de ser opticamente ativo. E o de cá não é, porque eu preciso ter 4 ligantes e ele está fazendo uma dupla. Então, sempre que fizer dupla, não é quiral, tá? Mas a gente tem esse daqui. Então, ele realmente possui 2 isômeros
opticamente ativos. Vamos ver as outras. Possui grupo funcional relativo à função fenol? Não. O fenol é aquele que é um anel aromático como hidroxila. É isômero funcional do ácido 3-hidroxipropanoico. Então, vamos lembrar, o isômero funcional tem funções diferentes. Pelo nome ácido oico, eu sei que ele está se tratando aqui de de um ácido carboxílico, que é a mesma coisa, a mesma função desse daqui. Então, também não é. Apresenta cadeia carbônica heterogênea, também não. Entre carbono só tem carbono mesmo. E massa molar igual a 66. Tenho aqui 14, 14, 14. Oxigênio 16 vezes 3, mais os hidrogênios. Eu fiz essa conta antes e não dá 66. Então, letra A, nosso gabarito dá 2. A3, eu falei que era curtinho. O ácido benzílico, o creosol e o anisol, respectivamente aqui embaixo, são isômeros. Posição, função, compensação, de cadeia e dinâmicos. Ele trata o dinâmicos como aquele de tautomeria, que é aquele último lá, que a gente falou, né? E de compensação também pode ser chamado de metameria. Ok? São dois nomes aqui diferentes. Então, eles são compostos de posição, função, compensação, cadeia ou dinâmicos. Então, vamos olhar as funções, né, para a gente identificar um pouco sobre essas moléculas. Então, aqui eu tenho um álcool. Aqui, o anel aromático com hidroxila, eu tenho um fenol. E aqui, oxigênio entre carbonos, eu tenho um éter, certo? Então, eu tenho funções diferentes. Ele já me falou que eles são isômeros, então eu não preciso confirmar a quantidade de carbonos e tal. De carbonos e de hidrogênios. Carbonos é fácil, né? Tem um anel aromático e um penduradinho aqui para cada lado. E os hidrogênios também, que o anel aromático tem a mesma quantidade. Aqui eu vou ter 2 e 1. Aqui eu vou tirar 1, mas eu tenho 3 e 1. Aqui também eu tiro 1, mas eu tenho os outros 3, certo? Então a quantidade de hidrogênios é a mesma. Às vezes, olhando assim, a gente não precisa contar exatamente, fazer os tracinhos de hidrogênio, igual a gente fazia no começo. Se a gente tiver essa sacada de aqui eu perdi 1, mas eu tenho 3 a mais, aqui eu perdi 2, mas eu tenho 4 a mais, e aqui eu perdi 1 e tenho 3, você vai conseguir chegar num certo equilíbrio. Principalmente quando você está tratando de isômeros, porque você tem uma parte da cadeia que vai ser parecida. Então, se eles têm funções diferentes, eles são isômeros de função. Bem tranquilinho, só para a gente acostumar mesmo com os tipos de isomeria. A4. Comparando as fórmulas a seguir, a gente verifica um par de isômeros. Cis-trans, de cadeia, compensação, função, posição. Então, de novo, a primeira coisa que eu olho sempre é saber se eles têm a mesma função ou não. Porque se não tem a mesma função, eu sei que são isômeros de função. E se tem a mesma função, eu olho cadeia, se é diferente, depois a posição, e depois se eles são, por exemplo, são 2 éteres, pode ser que seja de compensação também. E tautomeria vai ter uma setinha indicando equilíbrio. Ele nunca vai ser assim, jogado, tá? Então aqui primeiro eu tenho um éter, e de cá eu tenho um álcool. A hidroxila não está ligada no anel benzênico, está ligado no carbono, então eu tenho álcool. Ou se eu tenho funções diferentes, eu tenho isomeria de função. Letra D. Bem rapidinho. A5. Tudo bem até agora? Se tiver algum problema, você abre o áudio. Beleza. A respeito de isomeria nos compostos orgânicos, considere o esquema a seguir. Então, tem o esqueminha aqui, e ele fala que os compostos 1, 2 e 3 podem ser respectivamente. Então, ele me deu uma molécula, que é a 2-pentanona. Então, isso daqui é uma dupla O, né, aqui no segundo carbono.
né? A forma que ela está escrita aqui. Então, é uma cetona, 2-pentanona, beleza. Eu tenho aqui um isômero plano, então tá entre aquelas 5. Ives, Oi, meu bem. travou aqui, mas não, Ixi, tá tudo certo, sim. tá tudo bem, então tá bom. Tinha travado, parou assim, agora voltou. Tá bom. Você conseguiu me ouvir tudo? A 3, a Mais 4? ou menos, tá dando umas travadas. Quer que volta? Fazendo um favor. Tá bom. Você conseguiu acompanhar até qual? A 2 foi, 3. O que é que volta ela dá 1? Vamos ver. Até onde você conseguiu acompanhar? Até qual exercício você viu? Nossa, eu tinha mutado o microfone, eu tava falando, tava com o microfone. Faço muito. Eu consegui acompanhar até a 4, comecinho da 5 que eu não peguei. Ah, beleza. Então, beleza. Então, a 4 Eu é de acho que eu função. repeti umas 3 vezes. Ai, que dó. Ai, ai. O microfone tava mutado. Ai, nossa, eu faço tanto isso. Você nem imagina. Nas aulas eu fiz direto. Mas aqui é 4 de função, beleza, né? Uhum. Então tá. Então aqui, ele fala que a gente tem a isomeria nesses compostos orgânicos e pediu pra gente considerar esse esquema. E fala que os compostos 1, 2 e 3 podem ser respectivamente. Então, o que que ele deu? Ele deu a pentanona, a 2-pentanona. Então, a gente tem uma acetona nesse carbono aqui, né? Então, a gente tem a dupla O aqui para cima. E aí ele pede outras moléculas que são isômero de posição, de cadeia e de função. Então, por exemplo, a de posição, vamos lembrar, ela é quando a gente tem a mesma cadeia, a mesma função, mas eu mudo a posição de alguma coisa. Pode ser do grupo funcional, no caso a dupla O, de uma insaturação ou de uma ramificação. Aqui é fácil da gente descobrir. Ele poderia ser o 3-pentanona tranquilamente. Por que que ele não pode ser o 1-pentanona? Porque a acetona não fica na ponta. A acetona está sempre no meio. Então, ele não pode ser 1-pentanona. Vamos lembrar lá que se a gente coloquei um carbono aqui, uma dupla O. Vamos supor que isso daqui está na ponta. Ele precisa fazer 4 ligações, ele vai colocar um outro hidrogênio aqui, ó. E aí, a partir do momento que ele tem esse hidrogênio, ele não é mais cetona, ele é aldeído. Então, a cetona nunca, nunca, nunca vai estar na ponta. Ele sempre vai estar no meio da cadeia. Então, essa daqui, essa D aqui não é. Porque cetona não fica na ponta. Então, eu posso ter as outras 4 alternativas como 3-pentanona de posição. Beleza, vamos para o segundo. Ele quer um isômero de cadeia. Então, a cadeia tem a mesma função, mas tem cadeias diferentes, certo? Aqui, na terminação, sei que são todas cetonas, beleza? Como é que eu posso mudar isso? Ah, tô com dúvida e tal, vamos fazer o desenho de todos eles e vai dar certo. Então, metilbutanona. Sei que eu tenho 4 carbonos. Vou colocar assim. E aí a gente vai mudando a quantidade de hidrogênios. Vou ter uma cetona em algum lugar. Vou colocar ela aqui. Então, deixei esse carbono sem hidrogênios por causa disso. E ele tem um metilbutanona em algum lugar.
Então, posso colocar um metil aqui, por exemplo, e acetona aqui. E a gente puxa as ligações aqui. Aqui ele seria CH2, né? Aqui é um CH2. Para poder ligar aqui no metil. Então, eu tenho a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, e eu tenho uma cadeia diferente, né? Então, esse daqui realmente poderia ser. A etilbutanona, ele não pode ser porque etil tem 2 carbonos e but tem 4. Então, a soma deles vai ser 6 e eu não vou ter a mesma quantidade de carbonos que eu tenho aqui na pentanona, tá? Então, essa daqui não pode ser. E a ciclopentanona, ela seria... Abrir ela aqui. Seria alguma coisa assim, né? Eu tenho 5 carbonos e vou ter uma dupla O em algum lugar. Olha os desenhos da professora, que vergonha. Então, a ciclopentanona, ela ainda pode ser. Beleza. Fiquei com 3 alternativas, né? Vamos para a terceira, que é a isomeria de função. Ou seja, eu vou ter uma função diferente. Deixa eu escrever os nomes aqui, né? Então, essa daqui é metilbutanona. E esse daqui é a ciclopentanona. Beleza. E agora o último aqui. Eu sei que pentanal é aldeído e pentanol é álcool. Aqui também pentanol. Então, de qualquer forma, eu poderia ter... as duas poderiam estar certas. Eu vou desenhar a molécula delas e vou contar carbono, hidrogênio e tal, pra gente ter certeza do que está acontecendo aqui. Então, se eu tenho lá o pentanal, eu vou ter 5 carbonos, 4, 5, beleza. Hidrogênios para todo mundo. Ok. Vou fazer mais para cá, senão não vai caber. Aí. É bagunçado, mas tudo bem. E vou tirar 2 hidrogênios aqui de uma ponta para colocar a minha dupla O, certo? Eu vou colocar ela assim. Então, eu tenho carbono, dupla O e H. Então, esse daqui é o meu pentanal. Vou escrever ele aqui mais pertinho. Eu tenho 5 carbonos, 1 oxigênio e 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então, 5, H10, O. Na minha pentanona, eu tenho 5 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, H10 e oxigênio. E aí, eu vou fazer do 2-pentanol pra gente ver. Então, eu tenho lá 5 carbonos. Beleza. E eu vou tirar um deles para colocar a minha hidroxila. Ele me falou que é no meu carbono 2. Posso colocar ele até aqui também, ó. Então, eu tenho um hidrogênio nele e tenho também um OH. Ok? Eu vou deixar assim, que às vezes fica um pouco mais fácil de visualizar. Então, eu tenho 5 carbonos, 1 oxigênio, mas eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho C5H12O. Então, essa aqui definitivamente não é um isômero dele. Então, por causa do pentanol, a gente fica com a letra A. Então, a gente tem essa questão de, tem que ficar fazendo a molécula e tal. É basicamente só isso que a gente faz, né, nessa disciplina. Mas aí, a gente tem, por exemplo, etilbutanona, você tem as sacadas, né, de quantidade, a questão do 1-pentanona também.
Então tem essas possibilidades de ganhar um pouco mais de tempo.